Bem-vindos à nossa próxima aula. Hoje é para estilos 3D. Então, se vocês não têm a barra de 3D, como nós já tínhamos ativado, venham aqui a janela, Window, e Toolbars, barra de ferramentas, 3D visualização. Pronto, eu vou arrastá-la para aqui. Eu quero pô-la, se calhar vou pô-la cá em cima, ocupar menos espaço. Ok, vou só puxar para dentro. Tá. Daqui, se vocês aproximarem dos vossos comandos e não tiver-vos a aparecer o nome dos comandos, eu sugiro-vos uma coisa. Venham aqui ao ajuda, help, e show tooltips para mostrar as legendas dos comandos. Ao adicionar, se eu aproximar, vocês veem que ele mostra que comando é que é. E assim vai ser mais fácil vocês acompanharem aqui as nossas aulas. Então, já tenho a minha barra de visualização 3D e nós temos aqui este botão que é o 3D estilos, e se abrirem vocês vão ter vários tipos de estilos de 3D. Por exemplo, os de cima são vetoriais, ou seja, vão ser uma visualização mais pesada. Por exemplo, eu vou abrir um e se vocês repararem, tanto a abrir como a movimentar, a fazer o orbit, ele tem bastante dificuldade. Portanto, se vocês escolherem estas três, tenham isso em atenção. Temos também mais... Ele está lento. Aqui temos um vetorial básico. Temos também um básico com sombra. Queria-vos mostrar. Ver se ele abre. E aqui um mais técnico. Vocês podem depois escolher o vosso estilo que preferirem para fazer uma apresentação diferente. Cá em baixo temos então os mais levezinhos, não são tão pesados, vocês movimentam melhor o vosso projeto. Temos aqui um simples com sombra, um modelo todo branco e também aqui com mais sombras. E o wireframe, ou seja, em linhas. Aqui é interessante visualizar o interior, ele todo, exterior e interior, do que é que se passa. Vocês podem, desta forma, detectar algum erro dos vossos passos. Portanto, é interessante esta opção. Eu normalmente deixo sempre ela no simples, com sombra. Temos aqui a possibilidade de criar também um estilo vosso novo, com as vossas propriedades. Como é que eu faço isso? Venho aqui ao estilos 3D, o mesmo botão, estilos 3D novamente, e vou aqui embaixo do lado esquerdo em novo. Eu vou-lhe dar um nome, por exemplo, esquemático e sombreado. Pode ser os nomes que vocês vão fazer. E ok. Mas eu aqui nas propriedades eu quero que ele seja vetorial. Como repararam, ele passou aqui do lado esquerdo para cima. E depois posso deixar assombreado. Posso também pôr monocromático, onde as superfícies são brancas e os contornos eu vou pôr talvez um cinza, é melhor. Aqui cinzento. Dou-lhe o ok. E depois, não quero o fundo, essa possibilidade de vocês porem um fundo, uma fotografia, um céu. Não quero. Depois aqui nos contornos, eu vou para mostrar contornos e vou dar-lhes valores diferentes. Ou seja, no contorno eu quero que a minha linha esteja com uma espessura de 2 e a silhueta eu quero uma espessura de 3, que é mais espessa. Depois aqui este não vou pôr e fica só assim. Eu vou dar o ok e ele alterou. Vocês também podem acrescentar voltando aqui ao vosso estilo. Podem depois editar mais tarde. Eu vou-lhe dar um bocadinho mais de sombra aqui em baixo. E ele ficou mais nítido. Agora vou voltar ao estilo normal. Um estilo mais simples. Visualização 3D com sombras. E vamos agora a outra opção. Por exemplo, eu quero cortar a minha maquete pelo piso 0. Então, temos essa possibilidade. Aqui em cima no comando 3D plano de corte, eu vou carregar nele, que é para ativá-lo. E ao carregar nele aparece aqui umas tesourinhas aqui do lado esquerdo e em cima e em baixo.
Com isto eu pego na tesoura com o rato, carrego lá e mantenho pressionado. Mantenho pressionado e vou rebaixar até o piso que eu quero. Este aqui posso apagar. Pronto, eu rebaixei até o piso que eu quero, arrastando, mantendo pressionado o botão esquerdo do rato e acionando a tesourinha. Podem ver aqui em baixo, isto fez um plano de corte. Agora, eu posso querer também cortar na lateral. Então, eu vou pegar na tesoura do lado direito e vou criar outro plano de corte. Mantenho pressionado, faz exatamente igual. Mantenho pressionado, arrasto até o sítio que eu quero cortar. Por exemplo, eu quero moldar aquela sala ali. Pronto, largo. E posso então navegar com o Orbit e o Pan, como vocês já sabem. Faço zoom e posso desta forma editar a sala, que é pôr o sofá. Posso tirar uma imagem, como vocês quiserem. Estes são os planos de corte. Para vocês apagarem os planos de corte, basta pegar neles e arrastar até aqui ao caixote de lixo. Este na da direita e cá o de cima vou também pegar nele, arrastá-lo até ao caixote de lixo. Depois, vocês podem criar um corte personalizado também. Então, eu venho aqui à opção de cima, de planos de corte, e vou criar um corte personalizado, que é a primeira opção. Imaginem vocês querem fazer algum corte numa diagonal de uma parede, que não esteja na ortogonal, como aquelas que nós fizemos. Por exemplo, eu vou fazer o alinhamento com este plano, com esta parede. Eu quero que o meu corte tenha este ângulo. E então vou clicar, primeiro clique aqui, e ele assume este ângulo. E desta forma eu consigo visualizar ou ter um plano de corte personalizado. Agora tenho aqui mais opções. Aqui nos planos de corte eu posso deletar todos os que eu criei, vindo aqui apagar todos os planos de corte, a segunda opção. Ele vai eliminar. Vou criar agora outro, para vocês perceberem. Mais opções. Não se esqueçam que ele tem que estar acionado. Okay, pego na tesourinha e puxo cá para baixo. Se vocês voltarem lá, as definições têm um filtro dos planos de corte. Então, abram essa janela aqui e aqui vocês têm várias opções. Por exemplo, aqui vocês podem mudar ou a pintura do contorno das paredes para uma cor que vocês quiserem, ou o contorno das linhas também para uma cor que vocês quiserem. Normalmente ficam sempre a preto, mas se quiserem personalizar, também têm a possibilidade de usar atributos, que mostra os materiais dentro do interior das paredes, tijolo, pedra. Tem essas duas possibilidades. Eu vou deixar a preto. Aqui em baixo também podem apagar certos elementos. Por exemplo, eu não quero ver as camas, eu quero fazer este plano de corte sem os objetos. E então venho aqui procurar objetos e tiro a seleção dos objetos, ponho OK. Ele desapareceu e assim tem uma ponta mais limpa. Voltando lá, vocês podem, selecionando o primeiro, mantendo o Shift e clicando no último, vocês selecionam todos, desativam, ou então, vindo cá em cima, selecionar todos. Normalmente aqui as zonas vocês tirem a seleção, porque vão ocupar o vosso espaço visualmente em 3D. E normalmente é o único que nunca fica selecionado. Depois vocês vão perceber quando dermos as zonas. Portanto, deixem este desativado e os outros, conforme o que vocês querem mostrar ou representar, selecionem. Depois aqui em cima também ainda há mais uma opção para finalizar, que vocês podem pôr um limite do plano do vosso corte, ou do piso 0 ao piso 0, ou do piso 1 ao piso 1. Se tiverem mais pisos, vai aparecer aqui. Podem pôr esse limite. Por exemplo, eu vou experimentar este e ele desapareceu o terreno, porque o meu pé direito do piso 0 é maior que os 3 metros. Ele vai assumir uma parte de cima como cobertura. Portanto, eu posso voltar ao 0, só o piso 0. Ele mostrou só o que está a nível do piso 0, do piso térreo. Ou então
voltando ao normal, ao infinito. Ele mostra o plano que eu fiz com tudo cá desse plano para baixo. Esta aula está finalizada, até a uma próxima!